Copa do Mundo de 1994 está marcada na história por diversos motivos. Foi a Copa em que o artilheiro marcou 5 dos seus 6 gols em um único jogo. Foi a Copa que eternizou o erro do craque italiano Roberto Baggio. Foi a Copa que coroou o tetra da seleção brasileira. Mas também foi a Copa em que um gol contra pode ter sido motivo de um assassinato. E é sobre isso que falaremos hoje. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sino para receber uma notificação a cada vez que o Desfalcados postar um vídeo novo. Também estamos nas redes sociais. Nos siga para receber um conteúdo exclusivo. Bora pro vídeo. A Colômbia chegou muito badalada nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo. O time contava com jogadores como Valderrama, Asprilla, Aristizábal e Rincón. Após boa campanha nas eliminatórias, contando inclusive com uma goleada por 5-0 contra a Argentina em pleno Monumental de Núñez, as expectativas por uma boa campanha eram altas. Mas não foi isso que aconteceu. A equipe ficou no último lugar do Grupo A, que contava com os anfitriões americanos, a Suíça e a Romênia. A campanha foi de 2 derrotas e 1 vitória. Mas a história em questão tem como foco a segunda partida, contra os Estados Unidos no estádio Rose Bowl, em Pasadena, Califórnia, estádio que também foi o palco da grande final. Após derrota na estreia, os colombianos entraram pressionados para esta partida. Com um público de mais de 90 mil pessoas e um calor escaldante, a seleção sul-americana até tentou, mas sucumbiu. O placar foi de 2-1 para os donos da casa, mas o ponto-chave desta história foi o gol que abriu o placar. Aos 35 da primeira etapa, o meia John Harkes cruza a bola para o meio da área. O zagueiro Andrés Escobar tenta o corte, mas acaba marcando contra. Este lance pode ter selado o destino do zagueiro. No dia 2 de julho, poucos dias após a eliminação colombiana, Escobar foi assassinado em frente de uma boate em Medellín. O jogador foi abordado por 4 pessoas quando estava no estacionamento, e após ser agredido verbalmente por conta do lance contra os americanos, um dos homens sacou um revólver e disparou no jogador. Ele ainda foi levado ao hospital, mas foi declarado morto 45 minutos depois. Escobar foi baleado 12 vezes. O gol contra na Copa do Mundo nunca foi oficialmente relacionado ao assassinato, mas as teorias que cercam a história ligam a campanha decepcionante da Colômbia ao ocorrido. Escobar foi considerado um dos grandes responsáveis pelo fracasso da seleção, e sua imagem como jogador estava manchada naquele momento. A teoria mais conhecida é de que a morte do zagueiro tenha sido sob encomenda de apostadores que perderam muito dinheiro com os resultados da Copa. Outra teoria é de que o assassinato ocorreu por conta de uma acalorada discussão sobre futebol. Também há a possibilidade de que o crime estivesse ligado ao narcotráfico, já que o homem responsável pelos disparos tinha ligação com cartéis colombianos. Escobar surgiu no Atlético Nacional em 1985. Era conhecido por sua técnica incomum para um zagueiro. Em 1989 foi campeão da Libertadores da América. Antes de 1994 também havia disputado a Copa de 90, realizada na Itália. Em 94, durante a Copa, Escobar estava negociando uma transferência para o Milan. O colombiano iria para o time milanista para ser uma opção ao lendário Franco Baresi. O seu irmão, o também jogador Santiago Escobar, disse que o zagueiro estava inseguro por conta da transferência. Ele estava muito inseguro, com medo de que a negociação com o Milan não se concretizasse, devido ao gol contra. Andrés iria ser uma opção a Franco Baresi no clube italiano. Eu disse para ele se acalmar, que tudo correria bem. Mesmo após quase 30 anos do assassinato, o legado de Escobar ainda está presente. O defensor buscava promover o melhor lado da Colômbia, que era comumente associada ao crime organizado. Uma entrevista do jogador logo após a partida contra os Estados Unidos é lembrada até hoje. A entrevista na qual Escobar diz as seguintes palavras: "A vida não termina aqui." Mas e aí? Você conhecia esta trágica história? Será que Escobar teria jogado no Milan caso tamanha barbaridade não tivesse ocorrido? Queremos saber a sua opinião. Deixe o seu comentário e até a próxima.